Bom dia, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é uma satisfação muito grande. Na verdade, acredito que pela rede de relacionamento, tanto da pastora quanto do pastor, inúmeras pessoas poderiam estar aqui hoje, certo? O network aí, a rede de relacionamento é muito grande. E aprove a Deus, obrigado, campeão. E aprove a Deus a minha escolha. Então eu estou aqui quase na condição de filho, certo? Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. E é um culto de ações de graças, é um culto de agradecimento, é um culto de gratidão. Eu não vou falar quantos anos ele está fazendo, eu posso apenas dizer a vocês que ele tem mais passado do que futuro. Isso aí eu posso garantir a vocês pela idade que faz, certo? Ele tem mais passado que futuro, assim também como eu. Mas eu me sinto muito lisonjeado de poder estar aqui. Foi essa igreja que reconheceu meu ministério de pastor. Foi uma igreja, Monte Oreb, que eu pastoreei pela primeira vez no início do meu ministério. Então eu só tenho a agradecer a Monte Oreb, agradecer o pastor Paulo, a pastora Marileia. Mas eu quero ser breve, porque eu sei que muitas coisas ainda tem para acontecer aqui. Bom, vamos lá. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se fôssemos olhar isso de uma forma um pouco mais filosófica, diríamos que inteligência é a sua capacidade de aprender. Cultura é a quantidade de informação que você tem armazenada. E sabedoria é qualidade de vida. Ser sábio é transformar a sua inteligência e sua cultura, ou seja, suas informações, sua capacidade de aprender, em ferramentas, para que você torne a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor melhor. Quando você é sábio, as pessoas chegam perto de você de um jeito e saem de perto de você melhores do que chegaram, mais enriquecidas, mais abençoadas. Eu posso dizer a vocês que quando eu cheguei aqui nesse ministério, eu cheguei como um membro, eu cheguei como um presbítero, pois eu cheguei aqui vindo de uma igreja, oriundo de uma igreja que trazia consigo o presbitério. E aqui eu me tornei pastor, aqui eu cresci. Então, quando eu me aproximo de pessoas que me levam para outro nível, isso desperta em mim um senso de gratidão. Eu entendo que há sabedoria nas pessoas que buscam não apenas o sucesso para si mesmo, mas o bem-sucedido. Eu vinha falando isso no carro, ele tem o propósito de ganhar e de melhorar a sua própria vida, e isso é louvável. O bem-sucedido, ele tem o propósito de melhorar a vida coletiva, a vida das pessoas que estão ao seu redor, seja seus familiares, sejam seus amigos, seja a comunidade cuja qual ele está inserido. Nós estávamos ali conversando sobre a abertura de uma biblioteca numa comunidade carente. E o bem-sucedido, ele faz com que o reino de Deus se expanda. Então a Bíblia diz que a cada dia eu preciso viver de tal maneira que a minha qualidade de vida, ou seja, que a sabedoria vá entrando no meu coração. E por que isso? Porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Segundo essa carta, ou esse texto bíblico, a oportunidade do ser humano de viver é apenas uma. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade. E muito mais do que o tempo que se vive, ainda que isso, longevidade seja uma bênção. Nós vemos, por exemplo, Caleb dizer 40 anos depois: chego aqui com o mesmo vigor de cujo qual eu comecei a minha jornada, e me dê condições de conquistar aquele local que aparentemente seria desafiador para os jovens. E Caleb, já um senhor, dizia guardar ainda suas forças, ter ainda ânimo para depois de tantos anos continuar lutando, continuar progredindo e conquistando e superando
os desafios. Quando nós olhamos para tudo isso, o que nós descobrimos? Que o tempo é uma bênção. Aliás, um dos textos bíblicos que fala ao honrar os nossos pais, nós prolongaríamos a nossa idade ou os nossos dias. O que o texto está querendo dizer, que viver muito é extraordinário, mas precisamos lembrar que o dono da igreja, enquanto esteve na terra, viveu apenas 33 anos, onde basicamente temos a informação, apenas dos seus últimos 3, o que também nos dá uma conotação de que viver muito é importante, mas como se vive é mais importante do que a quantidade de tempo que eu vou viver. Porque o que nós temos de registro de Jesus bíblicos são praticamente seus 3 últimos anos de vida. E a quantidade de coisas que ele fez para fortalecer seu nome é verdade, para mudar a vida dos outros é verdade, e para fazer com que o reino de Deus fosse estabelecido. Então, quando olhamos para isso, nós vemos a direção cujo qual Deus nos orienta. Viva para melhorar sua própria vida e construir uma história em torno de seu nome. Viva para melhorar a vida das outras pessoas e viva para que o reino de Deus seja estabelecido. Por quê? Porque você só tem uma oportunidade. Se pensa que isso é o pior que eu vim te dizer hoje, que você vai viver uma vez só, segure o que diz o Salmo 90, verso 10. Se o homem for robusto e forte, vai viver 80 anos. Onde a maioria dos dias são canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Enquanto Hebreus 9, 27 diz que a vida é uma, o salmista diz que ela é curta e rápida. Ou seja, numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de ser feliz e tem que ser agora. E você sabe o que é melhor de tudo isso? É que a nossa mente normalmente não costuma envelhecer. Esse dia eu fui jogar um futebol, e aí o cara lançou uma bola, a minha mente falou: corre, Cláudio! 5 metros depois, eu parei e a bola foi sozinha, porque a minha mente acreditou que eu podia correr, mas o corpo, certo? Não respondia mais. Então, inevitavelmente, nós estamos nesse processo, como disse Davi: eu vou pelo caminho de toda a humanidade, de todo homem. Mas o que eu quero expor a você hoje é a sabedoria. É isso que eu quero conversar um pouco com você. E o texto que eu vou usar por base vai ser rapidinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, verso 9. É um pedido do jovem Salomão, de como ele deseja viver ou conduzir a sua vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 9, diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande ou teu tão grande povo? Olhe para mim, porque eu quero conversar um pouco com vocês. Salomão está no início da sua caminhada e ele pede a Deus que lhe dê sabedoria. Quando ele pede sabedoria, inevitavelmente ele está trazendo para si riquezas. Quando ele pede sabedoria, inevitavelmente ele está pedindo para si sucesso. Porque como eu disse a vocês, sucesso ou sabedoria, ela tem a ver com qualidade de vida. E se o indivíduo é sábio, se a pessoa for sábia, ela vai aprender a lidar com dinheiro, ela vai aprender a lidar com suas emoções, ela vai aprender a lidar com pessoas tóxicas, com pessoas agradáveis. O sábio, ele consegue viver de uma forma, como disse o apóstolo Paulo: eu sei viver sobre qualquer situação, sei ter muito, ter pouco, ter saúde, estar doente, ter amigos, estar em ambiente de adversidade, de adversários. E Salomão pede a Deus que lhe dê sabedoria. E todas as vezes que nós pedimos alguma coisa, precisamos estar atentos, não é?
do que estamos pedindo. É como se você dissesse: eu quero que chova, e todo mundo que quer que chova precisa estar habilitado a lidar com a lama. Quando nós olhamos para essa estrutura, Salomão vai pedir sabedoria a Deus. E se ele pede sabedoria, o que Deus vai dar para ele? Problemas. Porque a única maneira de você descobrir se você é sábio, certo? Então cuidado com o que você pede. Entendeu? Pastor, não pedi nada disso. Pediu, você só não prestou atenção. Então ser pastor de uma igreja é extremamente desafiador. Porque muito mais que animar a sua vida, como estava aqui a pastora animando, nós precisamos animar a vida dos outros. Vamos embora, gente, não para não. Hoje provavelmente 95% dos problemas que esse camarada resolve não são deles, são dos outros. Eu sou pastor há pouco tempo, ele é pastor há 30 e poucos anos, quase 40, logo depois do dilúvio. Ele já foi ordenado, certo? A meu pastor eu posso falar assim, mas mais de 90% dos problemas que nós resolvemos é dos outros, ou são dos outros. E por quê? Nós podemos reclamar disso? Não, porque se a igreja não trouxesse problema, para que precisaria de pastor? Então a gente fala assim: Senhor, na madrugada, abençoa aquele povo e me dá sabedoria. No dia seguinte a gente acorda, os problemas estão em fila indiana. Parece que vieram pedir bênção, certo? Um após o outro. Então é assim que funciona. Quando nós olhamos para tudo isso, olhamos para a nossa vida, olhamos para a igreja, olhamos, eu que conheço um pouquinho mais, né, de perto, para a história, nós não estamos falando de um homem perfeito, nós estamos falando de um homem lutador, batalhador e vencedor. Posso ouvir um amém? É isso aí. Então dá uma olhadinha no que Salomão pediu. Salomão pede a Deus: me dê sabedoria. E é só isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 16, eu vou ler bastante, vou falar pouquinho, mas 10 minutinhos. Então, primeiro Reis, depois você marca aí na sua Bíblia e leia em casa. Primeiro livro dos Reis, 3,16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, se puseram perante ele e disseram uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e eu tive um filho estando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. Eis que de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e deitou no seu seio. E a seu filho morto, deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho o que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho e o vivo o meu filho. Preste atenção aqui, eu quero que você esqueça agora a maternidade dessas mulheres. Eu quero falar com vocês de futuro, porque aqui o filho vai exemplificar o futuro. Eu queria que vocês olhassem, né, e vissem o que Deus está falando conosco. Duas mulheres com a mesma profissão, prostituta, na mesma condição, grávidas, numa situação bem próxima, sozinhas, diferença apenas de 3 dias para dar à luz, o que seria basicamente impossível para quem não conhecesse a criança desde recém-nascido, estabelecer uma identificação. Quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo para essas duas mulheres, para mim e para você, que essas crianças representam o futuro, e que o futuro é altamente democrático e nivelador.
ele se apresenta da mesma forma para todas as pessoas. Quando o texto diz que as duas mulheres estão em pé de igualdade e que elas vão ter filhos, o que o texto está dizendo é: as duas recebem a oportunidade de viver seu futuro. Mas como elas vão lidar com seu futuro? Como é que elas vão fazer? Elas recebem a mesma oportunidade, é verdade, mas como elas vão lidar com as oportunidades que têm? Porque assim é a vida. Pessoas recebem a oportunidade de viver, e algumas pegam essa oportunidade e vão levar a sério, e vão construir as coisas de uma forma sólida. Outras vão levar a vida de qualquer maneira, vão tratar a vida como se ela fosse o apenas hoje, e inevitavelmente o amanhã vai chegar para quem? Para o responsável e para o irresponsável. O amanhã vai chegar para as duas mulheres, e o que elas vão ter quando tiverem de lidar com o seu amanhã? Mas pastor, por que você está falando isso? Porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Nós estamos falando de um homem que, quando nós olhamos para o passado e olhamos para o presente, nós podemos tratar essa visão como uma visão de alguém bem sucedido, como alguém que realizou, que fez, que conquistou. Mas como qualquer outra pessoa, quando nós avaliamos as pessoas, na maioria das vezes não avaliamos por suas virtudes, e principalmente aqueles que são mais próximos, talvez, e de uma forma até positiva, consigam enxergar as deficiências. Mas não é isso que eu vim falar, apesar de saber que estou usando como exemplo alguém que não é perfeito, mas que quando me conta a história de seu passado e me conta a história de seu presente, que na época era para ele futuro, o que vemos? O que vemos é alguém bem sucedido, alguém que olhou para seu futuro e o que fez com ele. E é isso que eu quero ver com vocês. Os 2 filhos estão nas mãos daquelas mulheres, e nenhuma delas queriam engravidar. A gravidez prejudicou sua profissão. São mães solteiras, estão sozinhas, disse o texto. Não sabem o que vão fazer com aqueles meninos. É verdade. Mas se aquele menino representa o futuro, o verso 19 do texto, ele é um texto bem esclarecedor. Quando a mulher está diante de Salomão, ela disse: olha, eu estava dormindo, verso 19, eu estava dormindo, e esta mulher também dormia, e ela virou sobre o filho enquanto dormia, matou o menino sufocado. Aí ela acordou enquanto eu dormia, e pegou o menino dela morto, botou do meu lado, pegou o meu menino vivo, levou para ela. E quando eu acordei de manhã, gente, esse texto tem alguma coisa esquisita. Como é que essa mulher sabe de tudo isso? Se ela mesmo disse que ela estava, enquanto a outra matou o que o texto indica? Que aquela mulher já vinha tratando aquele menino daquele jeito, que aquela mãe já tinha esboçado que não sabia muito cuidar de criança, não sabia muito cuidar de futuro. Provavelmente aquela mulher, ela já tinha dito para a outra, disse: menina, não dorme assim não, não deita tão perto do seu menino, coloca um travesseiro no meio, bota esse menino numa posição contrária, você vai acabar matando esse menino. Mas a outra não acredita e acabou matando. Me parece que isso já era uma tragédia anunciada, porque quem trata seu futuro de qualquer jeito vai ter que encontrar com ele do mesmo jeito. Olhe bem, ela pega seu futuro, que devia ser alimentado, que deveria ser cuidado, que deveria ser limpo, que deveria ser tratado, e ela trata ele de qualquer jeito, deita sobre ele sem querer, gente. A mulher não matou o filho porque queria, não bota essa na conta dela não. Mas ela matou, sim ou não? Mas ela queria? Mas ela matou. Mas ela queria? Mas ela matou. Mas ela queria? Mas ela matou, gente. Porque tem muita gente que não quer matar o futuro, mas mata. E quando você mata seu futuro, sabe o que você faz? Fica de olho no futuro de quem tem.
Quando ela matou o filho dela, a primeira coisa que ela fez foi olhar para a cama da outra. E por que o filho da outra está vivo? Porque a outra deu sorte? Não, porque a outra tratava seu futuro de forma diferente. O que Deus tem para você hoje aqui, como exemplo de alguém que não é perfeito, mas que você olha para o futuro da pessoa e viu onde ela estava, onde ela está. Você olha e senta para conversar com essa pessoa, você vê o que ela pensa a respeito de seu futuro. Suas viagens, para onde pretende ir, o que pretende negociar, o que pretende fazer, como é que vê a igreja. Você olha para alguém que ainda olha para o futuro e diz assim: como é que vai ser meu futuro? O que vai ser lá? Eu não preciso olhar para lá para ver meu futuro, eu preciso olhar para cá. Meu futuro, ele está no meu presente. Deus não se deixa escarner, tudo que o homem plantar, isso também. Então você para de olhar para o futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. Tira esses troços da sua vida. Olha para a sua semente e diz: eu vou plantar isso. Por quê? Porque eu não preciso dar sorte. Eu preciso do ensinamento bíblico para colocar em prática, para que o meu futuro venha na minha direção. Que história é essa? Quando nós olhamos para isso, o que vemos? A mulher dizendo, aí a outra, sabe o que a outra falou? Não, senhora! Esse menino vivo aí é meu. Aliás, esse menino vivo aqui, porque está no braço da outra. O Salomão está lá. Uma falou: não, filho é meu. E outro: filho é meu, filho é meu, filho é meu. E a mulher queria o filho, sim ou não? Sim ou não? Aqui não é mãe do menino? Não, ela não quer filho nada, ela não sabe cuidar de filho. O que ela não quer é que a outra tenha, porque pior que não ter é ver os outros tendo. Por isso que mariposa não voa ao redor de lâmpada apagada. Se alguém está batendo em você é porque você está aceso. Tem muita mariposa ao seu redor. Espanta não, isso é bom sinal, certo? Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Nós vemos as duas mulheres discutindo: o filho é meu, o filho não é meu, o filho é meu. E eu imagino a outra mulher falando, a mãe do garoto: ó, eu não matei meu menino porque eu não trato o meu futuro desse jeito. Eu nunca mataria esse meu menino, porque meu futuro, o futuro é meu. Por isso que a Bíblia diz, olha gente, a Bíblia diz assim: cada um deve levar a sua cruz. Entendeu? Lembra desse negócio? Cruz. Então cada um leva a sua. A cruz é de quem? Então como é que eu vou botar peso na minha cruz? Na minha cruz eu boto rodinha, eu boto amortecedor. Quando passar assim não dá impacto em mim. O problema é que as pessoas chamam colheita de cruz. Ah, pastor, minha sogra, minha cruz. Nossa, nasceu depois que tu casou? A velha novinha? Sua sogra não é cruz, é escolha. Pare de reclamar daquilo que você escolhe. A vida está esperando você dar para ela o que nunca deu, para ela te devolver o que nunca te devolveu. Você só não recebeu porque não mandou. Quando ela diz assim: esse menino é meu, não, o meu é o vivo. A outra falou: não é. O morto é aquele lá que está morto dela, o meu é esse vivinho, porque eu cuido do meu futuro, porque eu sei que se o futuro é meu, eu tenho que zelar. A outra falou: não. Aí o Salomão falou: vamos resolver esse problema? Pega a espada aí, corta o menino no meio, dá a metade do menino para uma, metade para outra. Ai, que beleza. A mãe que já tinha matado o futuro dela, fala o quê? Beleza. Acabei com o meu futuro. Agora eu desgraço o futuro dos outros. Anda com quem não tem futuro, que você vai ver o que a pessoa vai fazer. Quando ela escuta isso, a mãe verdadeira diz: não. Esse futuro é meu. E se é meu futuro, pode dar para ela. Salomão falou: pega o menino e dá para essa daqui, que essa mulher tem futuro. E essa outra lascada aqui? Se lasque. Você está rindo de quem? Às vezes de tu.
Você acha que o texto está muito longe de nós? Às vezes você está na fase de estudar, de investir no seu futuro, de investir no seu casamento, de investir na sua caminhada de fé, de investir na sua vida profissional, de sei lá no que você vai investir, você que sabe o seu futuro. Não, aí deita em cima dele, aí o futuro morre. Oh meu Deus, que sorte que o fulano deu. Ou é um complô, não sei, quem é você na fila do pão? Para ter um complô contra a sua vida. Seu futuro está te esperando. Seu futuro está... Não glorifica, não. Primeiro semeia. Porque tem uns abacaxi lá na frente, uns cactos, tem uns troços ruins lá. Cuidado com a semente. Quando eu falo sobre isso, e com todo respeito, eu olho para a vida de um homem bem sucedido, que como pastor da igreja, nos serve de exemplo. Em tudo? Não, quem em tudo quer, mano. Quem serve um exemplo para nós em tudo é Jesus. Enquanto nós estamos aqui, nós temos virtude e temos falhas. Mas quando olhamos para o futuro de alguém que já está, sim, depois do cabo da boa esperança, quase chamando a senha, escute isso. É bom falar do pastor da gente, que depois o máximo que dá é uma disciplina. Ok? Mas o que nós olhamos é alguém que fez acontecer. Sabe, quando eu vi a pastora narrando aqui, Monte Oreb para o mundo, sabe, e eu ando pra caramba. Tem muito lugar que esse troço aqui, ó, grua. É do inferno. A câmara do Satanás, a bateria. Sim. E que muitas vezes a flexibilidade do pastor é testada para fazer com que a modernidade entre sem trazer consigo os danos do liberalismo. Então o que eu tenho hoje aqui nas minhas palavras é: olhe para o futuro. Olhe para alguém que conseguiu realizar. É lógico que ao lado de Deus, de uma boa esposa, de uma família, mas nos deixa como exemplo de onde chegou. E pode continuar de olho, porque a gente estava falando de aposentadoria. E aposenta não, porque no nosso sangue, gente, o negócio aqui é doido. O único defeito mais grave desse homem é ser vascaíno. Nessa eu sou mais sábio que ele. Então, com todo respeito, eu queria orar por ele agora. Eu queria que ele viesse aqui, queria que você ficasse de pés, queria que você que estivesse aí no seu lar também estendesse as suas mãos. Vamos pedir a Deus que continue dando a este homem sabedoria, entendimento, saúde, amém? Para continuar agindo. Vamos lá, estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Paulo Roberto, alguém comissionado por ti. Muito obrigado pelo passado do teu filho, e lá ele não ficou. Pelo presente, ainda é muito pouco. E pelo futuro, ó Deus, que ele pode vislumbrar através das sementes. Por isso, nós abençoamos o teu filho com toda sorte de bênção. Pedimos inteligência, pedimos cultura e pedimos sabedoria cada vez mais para ele. Abençoa sua casa, sua família, sua saúde, seu ministério, em nome de Jesus. Nós como igreja ligamos na terra, e se ligamos na terra, é ligado no céu. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Isto, glória a Deus.